nossos estúdios o nosso irmão, pastor José Pontes, o qual quero apresentar, já esteve aqui conosco. A paz do Senhor e um bom dia, pastor Pontes. Bom dia a todos. Para mim é um grande privilégio voltar a esse programa tão assistido. A existência de tantas religiões e a afirmação de que todas as religiões levam a Deus, com certeza, confundem muitas pessoas que estão sinceramente procurando pela verdade sobre Deus. O resultado final acaba sendo que essas pessoas se cansam pelo desafio de realmente alcançar a verdade absoluta, ou então acabam adotando a posição universalista de que todas as religiões levam a Deus. A existência de tantas religiões é uma demonstração da rejeição da humanidade do Deus verdadeiro e da sua substituição por deuses que agradam seus seguidores. Qualquer que seja a religião aderida, todos nós encontraremos a Deus depois da morte, conforme o livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 27, que diz: "E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo." Independente da religião criada pelo homem para se adequar às suas necessidades, apenas uma, o cristianismo, vai resultar em Deus nos aceitando, porque apenas através do plano de salvação de Jesus Cristo, alguém pode se aproximar dele com confiança. A decisão de aceitar a verdade sobre Deus é muito importante, pois a eternidade é muito longa para estarmos errados. Por isso, pensar sobre Deus de forma correta é de grande importância. Pastor Pontes, qual a maior religião hoje existente em todo o globo? No mundo inteiro, a maior religião é o islamismo. Eles estão hoje uma média de 1 bilhão e 200 milhões de adeptos. Nos chegam algumas informações que a maior religião hoje é o cristianismo. Sendo que algumas associações, pastor, eu creio que o senhor concorda comigo, algumas associações ao cristianismo são feitas, mas quando na verdade não é cristianismo. É verdade. Nós temos que compreender que o que é cristianismo. Na ideia popular, é o que segue a Cristo ou que fala com Cristo. O quadro Pergunte ao Pastor, no Tribuna Cristã. Pastor, a religião pode salvar? Roberta, religião não salva. É o que é. Se há um só Deus, por que tantas religiões? Há um só Deus, há um só cristianismo, há um só caminho. O que é que salva? O cristianismo. Existem muitas religiões no mundo e a cada dia este número tem aumentado. São as pessoas com vazio gritante em sua alma, criando as suas próprias religiões, criando seus próprios deuses e dizendo como esse Deus tem que ser e não como Deus verdadeiro é. Hoje o Tribuna Cristã está aqui na Praia do Cabo Branco para ouvir as pessoas acerca do tema em questão. A religião traz felicidade? Eu acredito que a religião em si não traz a felicidade, né? Que cada pessoa segue a sua religião. Acredito que a religião é o que equilibra a família. Acho que é bom, né, para o homem, porque ele vai se exercer a palavra de Deus. A religião é fundamental para qualquer pessoa, seja ela qual for. Acredito que sim. Basta que você tenha fé em Deus, viu? E tudo que você pedir a Ele, peça de coração. Temos aqui em nossos estúdios a presença do pastor José Sobrinho, que é pastor da Igreja Betel Brasileiro, em Jaguaribe. Pastor, o que é a igreja? A igreja ela é uma criação onde reúne os salvos e pessoas de todas as idades e raças, né, em torno de um nome que nós conhecemos como o nosso único e suficiente Salvador, Jesus Cristo. Tribuna Cristã.
promovendo edificação. Qual é a igreja verdadeira que Cristo fundou e autorizou para fazer seu trabalho? A igreja verdadeira é aquela que evangeliza, que faz missões, que batiza, que acolhe o necessitado e ensina todos os conselhos de Deus. Nos dias atuais, a Igreja do Senhor tem sido duplamente desafiada. Ela vive o desafio de ter uma vida relevante e, ao mesmo tempo, de ser evangelizadora em um mundo que capitaliza sua fé, que inventa seus próprios deuses e despreza o conhecimento da verdade. Será se nós, os chamados cristãos, estamos mesmo fazendo nosso papel enquanto igreja? Na igreja do tempo de Paulo, de Pedro e João, eles enfrentaram leões em plena arena. Quanto mais a fogueira queimava, se ouvia louvores. Sob o sangue tombavam nas ruas, mas nunca negaram sua fé de cristão, porque havia firmeza, fé e devoção. Acorda a igreja do Senhor. O mundo clama por suas ações. Estamos na palavra de Deus. Vamos para a enquete do dia no Tribuna Cristã, promovendo edificação. A nossa enquete de hoje vai às ruas saber o que as pessoas acham sobre a instituição chamada igreja. Será se elas concordam que é na igreja onde o triste fica alegre, onde o caído se levanta, onde as pessoas se encontram com Deus? Vamos conferir comigo. Linhares, o que é que você acha da instituição chamada igreja? Olha, eu acredito, e acho que também muitas pessoas devem compartilhar desse meu pensamento, que a igreja seja um local onde as pessoas possam encontrar apoio nos momentos de crise que essa Mas a igreja, muita gente confunde igreja com o templo. O templo é justamente a estrutura, o qual a igreja faz parte. Justamente a igreja em si é a comunidade. É um local onde você pode refletir, falar com Deus, contar todos os seus problemas para Ele, porque eu acho que só Ele mesmo pode resolver. Eu acho uma coisa muito boa e nós devemos frequentar a igreja sempre. É uma coisa que nos traz felicidade, então vamos todos nós para a igreja. Vamos para o quadro Pergunte ao Pastor. Pastor, qual é a diferença entre templo e igreja? A diferença é que o templo, ele se refere a concretos, né? Ferro, cimento. Lugar onde se reúne. E igreja se refere às pessoas. Nós vamos para mais uma pergunta neste quadro. Todas as religiões levam a Deus? Pastor Pontes, o que é que nós temos a dizer aos irmãos? Será que todas as religiões elas levam a Deus? Religião no sentido humano, nenhuma leva a Deus. Inclusive, nem a religião evangélica. As denominações evangélicas, quando elas viram só religião, mesmo que se você é evangélico, é membro de uma igreja, isso não garante salvação. O que leva a Deus é o evangelho bíblico. Muito obrigado por sua pergunta e agora nós vamos para mais uma pergunta neste quadro. O que a Bíblia diz sobre as religiões? O que a Bíblia diz sobre a religião? Veja só, Tiago capítulo 1, verso 26. Aquele que considera atentamente a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela é perseverante, será bem-aventurado no que realizar. Então, primeiro, está falando da lei religiosa, da lei judaica, é uma religião. Mas depois ele segue. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear sua língua, antes engana a seu próprio coração, e a sua religião é vã. O que Tiago está falando? De pessoas que frequentam uma religião, pessoas que praticam a religião, mas não têm domínio próprio, não têm vida própria. Ele chama essa religião de vã. E por último, Tiago diz que religião seria interessante. Ou seja, a religião pura, verso 27, é verdade, e sem mácula para com Deus e Pai é esta: visitar órfãos e viúvas nas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Aí você ouvir vai dizer, tá aí, a Bíblia diz que há uma religião certa.
Veja só, quem consegue guardar-se incontaminado do mundo? Ninguém. Só quem tem Cristo no coração. Então, o contexto desse texto quer mostrar que para com Deus é Jesus Cristo dentro do ser humano. Aí este ser humano vai conseguir guardar-se incontaminado do mundo. Porque a religião, ela não tem força, pastor, para limpar o nosso coração. A religião não tem força para santificar o homem. Não tem força. Só o Evangelho tem força. E o Evangelho é Jesus Cristo dentro de nós. Muito bem. No céu, haverá grupos como há igrejas no mundo? Que resposta nós temos agora para este moço, pastor? Não, no céu não haverá grupos, porque Jesus Cristo, a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Jesus é o alicerce, a pedra fundamental, onde pessoas de todas as nações vêm construir a sua casa. Apocalipse 22, versículo 14, diz: bem-aventurado aqueles que lavam os seus vestidos e os branqueiam o sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade santa pelas portas. Então vai entrar grupos, não, homens e de todas as nações, tribos e línguas. Como as autoridades estão tratando as igrejas? Todas as autoridades, diz a palavra, elas foram constituídas por Deus. Por Deus. O presidente, ao vereador, a autoridades que estão gerindo, né, o país, os seus municípios. Então, quando chega o momento de o homem reconhecer a soberania de Jesus e essa noiva que Jesus o tratou com muito carinho, morreu por ela para redimir, para constituir essa noiva, né, essa igreja gloriosa, o homem não conhecendo a palavra de Deus, então ele não a valoriza. Está representada através da fidelidade do homem para com Deus. É quando nós somos fiéis a Deus, quando nós testemunhamos com a nossa própria vida, através de nossas ações. A lista Josi Brito para a matéria na Igreja Evangélica Betel Brasileira em Jaguari. Deixa eu habitar em tuas tendas, Espírito. Todos os meus dias em tua casa, eu me alegrarei. Quero ser um vaso precioso do meu rei. No ano de 1984, o pastor Sobrinho e sua esposa, missionária Lúcia, deixaram tudo para trás em Minas Gerais e vieram com os filhos morar e servir ao Senhor em João Pessoa. As dificuldades não deixaram de existir. Fizeram seminário, perseveraram em Deus para a construção do templo e finalmente o templo estava erguido, como um pinheiro que tem beleza, tronco resistente e raízes profundas. É dentro das igrejas que os caídos se levantam, que os encurvados se endireitam, que os tristes se tornam alegres e os sofredores são consolados. E é assim que tem atuado a Igreja Missionária Evangélica Betel Brasileiro no bairro de Jaguaribe. Hoje, neste culto festivo, marcado por muita gratidão a Deus, os irmãos não comemoram apenas os 18 anos de fundação desta igreja, mas também os 25 anos de ministério pastoral do aniversariante da semana, o tão amado e respeitado pastor Sobrinho. Após esse culto maravilhoso, onde a igreja toda pôde comemorar e glorificar Deus pelos 18 anos da igreja do Betel Brasileiro de Jaguaribe, pelo seu aniversário que é esta semana também, e pelos seus 25 anos de ministério, como é que o senhor está se sentindo? Há uma alegria por Deus ter nos amado de tal maneira e ter enviado Jesus para nos salvar. Fomos salvos
e convidados, chamados para o ministério, estar aqui, não é, refletindo a bênção, a graça de Deus sobre as pessoas que estão ao nosso redor, invocando a bênção sobre o nosso estado, a Paraíba, querendo realmente que deste lugar Deus possa tirar muitos que vão os quatro cantos da terra, pregando esse evangelho que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então é um dia muito especial esse dia. A melhor coisa que a gente tem que fazer é obedecer a Deus. No momento que nós obedecemos ao Senhor e chegamos até a Paraíba, temos visto assim, a maneira como Deus tem trabalhado e tem nos honrado neste lugar. E eu louvo ao Senhor por isso. E diante do Senhor, já me sinto uma paraibana. Deixa eu habitar em